Fala pessoal, é um prazer ter vocês aqui nesse novo projeto que estamos desenvolvendo, onde nós estaremos trazendo histórias de pessoas de sucesso, empresários de sucesso aqui da nossa cidade e da nossa região. O objetivo disso é que a partir das histórias dessas pessoas, nós jovens possamos aprender com quem já deu certo. Nosso primeiro convidado para dar start nesse projeto é o Diego Santos Alvarenga. É um grande prazer, Diego, ter você aqui nesta noite e espero que a gente possa aprender muito com você aí, contando a sua história. Obrigado, Felipe, pelo convite. Bacana, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Espero poder, com a minha história, engajar os jovens, né, da nossa cidade, da nossa região e que eles possam absorver aí um pouco do que, né, da minha história, do que eu fiz até hoje. Vamos lá então. Conta pra gente um pouco da sua história, como foi sua infância, como tudo começou. Você é de Volta Redonda, né? Nascido em Volta Redonda. Isso, eu nasci em Volta Redonda, morei lá há 13 anos. Minha infância foi bacana, né? Minha família é toda de Piuí, né? A família tanto do meu pai e da minha mãe. Quando surgiu a CSN em Volta Redonda, um dos tios do meu pai foi para Volta Redonda e acabou que a parte da família foi para lá. Meu pai, como tinha muito vínculo aqui em Piuí, conheceu minha mãe, casou, mudou para lá, então, e moramos lá. Meus pais moraram lá 15 anos e eu morei 13, né? Até que dia 6 de agosto de 2000, né, nós mudamos para Piuí, né? Eu estava fazendo 14 anos. Lá foi bacana, né, trabalhei, com 13 anos eu já trabalhei numa loja de autopeças de um primo meu, trabalhava aos finais de semana, sábado e domingo, porque lá tinha a questão de trabalho e tudo, que não podia, né, o menor trabalhar, então eu trabalhava nos plantões, e foi seu que era primeiro interno. emprego? Foi meu primeiro emprego, assim, pra fora e tal. Mas ajudei meu pai, ajudei meu avô na infância. Sempre gostei muito dessa área de vendas, né? Sempre gostei muito de estar lidando com o público. Meu pai atendia um supermercado, enquanto ele atendia um supermercado eu ia vender numa mercearia menor. Então essa área de venda sempre teve na minha veia, assim, família inteira comerciante e tudo. Aí nós mudamos no dia 6 de agosto de 2000 e no dia 7 eu já comecei aqui em Piuí a trabalhar na Totti Agropeças. Já voltou de lá com o emprego aqui? Já comecei a trabalhar, aí aqui, né, comecei a trabalhar meio período, estudava de manhã. Foi muito bacana, foi muito aprendizado. Comecei como office boy, né, depois fui para o setor de cobrança, fazia a parte de entrada e saída de mercadoria. Aprendi muito, foi uma escola para mim, a Totti Agropeças foi uma escola, sem dúvida. E desde essa época você via que tinha algum diferencial, o seu pensamento, independente do tipo de trabalho que você realizava, como que você sentia assim no emprego? Você dava seu melhor? Porque deu pra ver que você era um cara que desde pequeno sempre foi muito trabalhador e empreendedor já, né? Já veio com essa característica. Eu falo muito, né, pro pessoal que trabalha com a gente lá. A hora que você for um office boy, seja o melhor office boy. Se sua função é tirar xerox, tire o melhor xerox. Porque você passa por uma etapa e a partir do momento que você faz ela bem feita, você consegue fazer a outra muito e você vai sair bem nessa outra etapa. Então, eu sempre, tudo que era para mim fazer, eu dava o máximo e sempre quis aprender mais. Quando eu fui para essa área financeira, isso eu acho que foi em 2001, eu comecei a fazer um curso em Passos, dia de sábado, era técnico em administração no SESI. Então, assim, com isso eu aprendi muita coisa da área financeira, questão de cobrança, né? Emissão de boleto, que antigamente era muito mais complicado do que hoje. Hoje tá mais tranquilo. Então, assim, eu sempre busquei muita informação, além da minha função, que eu acho que é uma coisa que hoje a gente sente um pouco essa deficiência. Todo mundo, a maioria das pessoas fazem só o que é a função dela, né?
Meu horário é esse, é a hora de eu entrar, a hora de eu sair. Uma coisa muito mecânica, né? Tá muito mecânico e ninguém tá querendo mais, ninguém tá querendo aprender mais, entender mais como que faz, entender mais do setor do outro, porque se o outro tirar férias ou até mesmo sair, aprender para saber substituir, tá pronto para qualquer, né, para qualquer desafio novo. E eu me considero que eu sempre busquei muito essa questão do aprendizado, de conhecimento, né? Então, as oportunidades que eu tive, eu considero que eu estava preparado, né? Por isso que eu tive. E as oportunidades, eu considero que a gente é que faz elas, né? A gente é que tem que sair da nossa zona de conforto. Elas surgem, mas a gente tem que estar preparado para alcançá-las. Quando a gente começa a modelar, a ver histórias de pessoas que são acima da média, eu já consigo enxergar na sua história duas coisas, né? Que uma é o trabalho, né? A gente viu que você sempre foi muito trabalhador, e outra que é essa busca de informações, né? O estudo, o aprendizado, que ele vai abrir muito, né, o nosso campo de visão e nos preparar realmente para essas oportunidades. E aí você continuou trabalhando, né, já em Piuí? Aí eu continuei trabalhando já em Piuí. Em 2003, eu estava na Totti Agropeças ainda. Em 2004 eu ia começar a faculdade. Com o início dessa faculdade, a faculdade era o valor do que eu ganhava. Então eu falei assim, eu vou ter que achar uma saída. E meu pai mexia com vendas. Ele tinha algumas representações e tal, e eu sempre ajudava ele na hora do almoço, depois do meu trabalho. E eu sempre interagia com essas empresas que meu pai trabalhava. Aí um belo dia, uma empresa de Paraíso, que é a Luiz Tonin, né, um atacado, falou assim, chama seu filho para trabalhar com a gente e tal, nós vamos pagar um salário fixo para ele, eu sei que ele estuda, e ele vai te ajudar aí, porque meu pai, né, estava desempenhando um bom trabalho aqui, e o pessoal via que tinha um potencial, né? Eles conversavam comigo e via que tinha hora que eu saía da loja, deixa eu só resolver um negócio com meu pai ali. Era o quê? Era uma negociação maior que precisava ser feito. Aí tinha um supermercado aqui em Piuí que ele comprava muito volume, sabe? E o Luiz Tonin gostava de vender volume. Aí eu ia lá negociar com esse empresário, né? Eu tinha lá 19 anos, né? 18 anos. Eu ia lá negociar com ele. Então começou aí. Aí, nesse momento, como a faculdade ia onerar um pouco, eu falei com a Letícia, né? Que era minha patroa na época. Falei, Letícia, eu vou ter que sair e tudo mais, tal, porque a faculdade, o valor é mais expressivo e eu arrumei um serviço que eu vou ganhar um salário fixo, mais uma comissão e tal. Aí ela falou, não, Diego, vamos fazer o seguinte, trabalha meio período, que eu vou te pagar o mesmo salário e de manhã você mexe com as vendas com seu pai e tudo mais. Aí nisso, eu peguei a Luiz Tonin, fui desempenhando um bom trabalho, e, né, sempre gostei muito de vendas, né, sempre gostei dessa área, e eu conseguia pagar a faculdade e conciliar esses dois trabalhos. Então eu trabalhei na Luiz Tonin, aí depois de uns 6 meses eu peguei também a Beija-Flor, que é uma empresa de Campo Belo, e aí eu vendia as duas. Como a Beija-Flor era quinzenal a venda, então dava para conciliar bem. E comecei, né, foi um tempo de desafios, correria, acordava muito cedo, eu vendia na região pimenta, até Furnas eu ia. Pimenta, Capitólio, né? Então, assim, foi muito aprendizado, muito conhecimento, muito network, que até hoje, né, eu uso muito isso hoje, né? E depois daí, fiquei mais um tempo, né? E em 2006, eu fui para Belo Horizonte. Falei, vou procurar novos desafios, eu gosto dessa área, mas está muito puxado, né? O dia a dia era muito, eu ficava meio que, era batidão, porque eu começava cedo, ia direto para a faculdade, chegava meia-noite em casa. E um tio meu trabalhou no Bradesco, falou, não, vou te indicar para você fazer uma prova, né? Aí fiz essa prova, no Bradesco, passei e eles me chamaram, aí comecei a trabalhar no Bradesco, em Belo Horizonte. Aí fiquei por lá só 10 meses. Aí 10 meses eu retornei para Piuí.
em outubro de 2006. Outubro de 2006 eu retornei para o Piauí e fiquei mais 3 anos no Bradesco aqui em Piauí. Você saiu do Bradesco de lá e já veio pro Bradesco Pro Bradesco daqui, Eu fui transferido para cá. E você formou em contabilidade, não é Formei em isso? ciências contábeis, isso aí. Formei em Formiga, estudei um ano na PUC em BH e transferi para Formiga. Primeiro eu comecei em Formiga, né? Aí transferi para BH e depois retornei para Formiga novamente. E como que foi para digamos, um garoto, um jovem, de tão pouca idade, já com tanta experiência, já iniciar um emprego num banco, né? Que é uma coisa muito desejada pelas pessoas, né? A gente já vê como um emprego que remunera melhor, que já tem um status assim maior. Qual que era o seu sentimento na época ali? Felipe, foi um sentimento muito bacana, assim, todo mundo, é o que você falou, todo mundo tinha um sonho, né? Todo mundo sonhava, quer trabalhar no banco e tal. Eu aprendi muito mesmo. O mercado financeiro, até hoje, a gente usa muito do conhecimento, né, do que eu aprendi lá, mas uma das coisas que eu aprendi muito no banco é hierarquia, a questão financeira e o network, que é uma coisa muito valiosa, né, hoje. O relacionamento com as pessoas. Então, assim, fiz muito relacionamento, que até hoje são duradouros, né? Até hoje eu tenho contato com o pessoal que trabalhou comigo no banco, ainda tem muita relação. E com o segmento que eu trabalho, o banco, que é a instituição financeira, que é o Bradesco, né? A gente trabalha com o Bradesco ainda. E hoje seus negócios atuais, depois do que você trabalha no banco, aí você já começou nessa empreitada no ramo que você está hoje? Ou teve algum acontecimento antes? Aí em 2009, era meu último ano de faculdade. E durante o tempo eu vi que o meu perfil não era o banco, né? Era um banco de carreira fechado e tudo mais. Porém, eu via que eu gostava muito dessa área de empreender. E isso me cativava muito. Então, eu estava formando em ciências contábeis. Eu falei assim, gente, eu tenho que investir na minha profissão, né? Então, em 2009, a hora que entrou o ano de 2009, eu falei, eu vou pedir, esse ano é o meu último ano do banco. O ano que vem eu vou abrir meu escritório de contabilidade, porque, né, eu falo assim, a profissão da gente é uma coisa muito valiosa, ninguém tira. Então, se você fizer bem feito, você vai sobressair. Existe uma carência muito grande, né, no mercado de profissionais que sejam, que tenham conhecimento, que tenham capacidade de desempenhar, né, as tarefas, né? Então, em 2009 eu pedi conta do banco. E aí o gerente, eu pedi conta em agosto, eu fui liberado em outubro. Aí em outubro fui para Formiga, fiquei no escritório de um amigo meu de contabilidade, aprendi, já com o objetivo de abrir o escritório aqui. E em janeiro de 2010 eu abri o escritório de contabilidade, né, que é a Auge Contabilidade, juntamente com o Gerson, né, que ele continua lá, nós temos uma parceria, tudo. E aí começou, né, a minha vida de empreender, vamos falar assim. E comecei com o escritório de contabilidade. Depois de 6 meses, veio a TOTI Agropeças. Veio a TOTI Seguros, desculpa. A TOTI Seguros, que era a Polcaro, corretora de seguros, nós compramos e virou a TOTI Seguros. A história é bacana que eu tinha um almoço para ir em Campo Belo com um amigo, e eu tava lá na roda e chegou o Juninho Polcaro e falou, Diego, eu tenho um negócio para você, fiquei sabendo que você pediu conta do banco e tudo, e é muito ligado ao banco, né, tem muita correlação e tal. Eu falei, deixa, o que é? Isso no sábado. A corretora de seguro, ele foi me explicando e tal. Eu falei, aí eu falei com esse amigo meu, não vou almoçar com você lá em Campo Belo, não, eu vou olhar essa questão dessa empresa aqui que tem muita ligação com o que eu já sei, até com o escritório de contabilidade mesmo, né, os clientes todos demandavam seguro, né? E eu enxerguei isso.
E como eu estava no banco, eu via que existia, né, esse potencial. No sábado mesmo, chamei o Pedro Brás, que, né, ele iniciou como sócio da gente lá na época, e fomos olhamos e tal, decidimos, no sábado mesmo comprando, 2 horas da tarde, estava fechado o negócio. E o Felipe morava em Belo Horizonte nessa época, ligamos para ele, estamos comprando uma empresa aqui. Eles eram uma empresa pequena, né? Mas que existia um nome muito bacana, uma história muito, muito legal, né? Só tinha ponto positivo, então assim, isso ajudou muito a gente também. Né? E agregamos, mudamos o nome, né? Colocamos o nome do vô do Felipe, do Pedro, que, né, foi e é uma referência, né, para a nossa região. E aí começou a Totti Agropeças, em 1º de junho de 2010. Uma coisa que trava muitas pessoas, né, principalmente empreendedores que estão começando, é justamente o medo do novo, né? A pessoa ela tem um sentimento, um desejo, mas muitas vezes ela está numa zona de conforto, né? Então eu enxergo que no banco, como que era assim? Você tinha essa zona de conforto, que você tinha um salário fixo, era bem remunerado, e quando você tomou essa decisão de empreender, o que a sua família falou, o que seus amigos falaram, como que foi a reação das pessoas? Porque era um bom emprego, né? O banco era um bom emprego. E aí você decidiu largar aquilo para empreender. Como que foi essa virada aí? Felipe, é até engraçado. Muita gente me chamou de doido, sabe? Assim, como que você pede conta? Onde você viu uma pessoa pedir conta do banco? Isso foi em 2009. Hoje mudou muito, né? Existem muitos mercados e tudo. Mas lá era muito confortável, né? Era uma segurança. Ainda mais numa cidade do interior. Morava com meus pais e tudo. Então, assim, o salário era muito bom. Mas eu sempre fui de desafios, sabe? Eu sempre gostei de desafios. A minha vida inteira... e eu sempre agarrei isso assim. Eu sempre enxerguei que se é para mim, eu tenho que fazer e fazer bem feito. Então essa virada de chave de eu definir que eu vou sair do banco, né? Minha mãe mesmo surgiu insegurança da parte dela, tal. Meu filho, você tem um serviço, né? Eu tinha um histórico do meu tio, ficou 20 e poucos anos e tal. Eu falei, mãe, é hora de eu arriscar, né? Eu não tenho um passarinho para tratar, como se diz. Então é hora de eu tentar algo novo. Então, eu enxergo isso como... Eu sempre enxerguei isso como um desafio. E você tinha muita convicção do que você estava fazendo? Tinha. Bateu uma insegurança em algum momento ou não? Não bateu. No primeiro dia, no meu último dia, na sexta-feira, né? Que eu não me recordo, mas eu acho que foi dia 9 de outubro, eu fiquei muito inseguro. Eu não volto mais, né? Mas a partir do momento que eu fui desempenhando, que eu fui aprendendo, que eu fui enxergando várias oportunidades que eu tinha e que isso dependia de mim, eu fui conseguindo desempenhar, né, as tarefas que eu precisava e tudo foi abrindo, né? Tudo foi... e o banco, ele me ajudou muito com essa questão do relacionamento, né? Então o banco, eu sabia que quando eu saí, em janeiro eu já tinha várias empresas já combinadas de eu fazer a contabilidade para elas. Então foi uma segurança também, né? Foi uma segurança que eu tive. Você já saiu com o negócio já meio que funcionando e numa área que você já dominava, né? Isso. Eu nem falo que eu dominava 100%, porque a contabilidade é muito técnico, é muita prática. Então eu tinha ficado uns meses em Formiga. Antes de eu formar, que eu não contei, eu ia para o escritório, eu começava no banco mais tarde um pouco, então eu ia para o escritório às 7 horas da manhã, lá do Gerson, para começar a familiarizar. Fiquei um mês em São Paulo no escritório lá também. Então isso tudo antes de eu pedir conta do banco. Nas minhas férias. Então E eu ia antes de começar a trabalhar no banco, para o escritório de contabilidade, para aprender.
né? E a contabilidade ela muda muito. Então, assim, a gente sempre tinha que estar aprendendo, né? Aí veio o banco, né? Aí o banco, em 2009, eu saí, a corretora, assim que nós iniciamos a corretora em junho, em agosto nós já abrimos escritório em Belo Horizonte, Pimenta, e começamos um projeto de expansão, né? Em 2003 a gente já estava com 7 escritórios. Muito rápido, né? Crescimento muito rápido. E aí, sua vida de empreendedorismo não parou por aí não, né? Não parou não. Aí veio, depois disso veio a Facilite, que é a imobiliária, onde meu irmão trabalhava no Bradesco, em Belo Horizonte. Eu falei, Lucas, vem embora, vamos montar um negócio aqui e tal. O banco tem o limitador, tem a questão de... Eu acho que está na hora de ser... O meu irmão ficou 5 anos e pouco no banco. Está na hora de você também procurar, né, novos desafios aí. Aí ele veio, né, juntamente com outro sócio, a gente começou a Facilite e começamos com a imobiliária, questão de aluguéis, venda de lote, casa. E em 2013 nós começamos a fazer venda de imóveis rurais. E você vê assim na sua trajetória, né? Tudo que aconteceu, você sente que todas as vezes que você buscava uma informação, que você ia além, isso tudo te preparou e foi te dando uma base bem mais sólida para tomada de decisões e para adquirir, para abraçar essas oportunidades? Você acha que foi fundamental, assim, para você falar, quando você olha na sua história, o que foi fundamental? Você considera que foi um fator fundamental para que você estivesse preparado para abraçar as oportunidades que surgiram na sua vida? Olha, eu falo que os relacionamentos é muito importante, mas a gente está preparado tanto com conhecimento, com visão, né, do mercado, visão das oportunidades. E isso, eu conseguia ver isso porque eu estava, né, inserido no mercado, que eu via algumas deficiências, né? E eu acho que tudo isso, essa minha bagagem, essa história que eu tive, me ajudou muito, que eu sempre tive muita vontade de aprender. Então, assim, enquanto uns amigos meus estavam aí dia de sábado curtindo e tudo, eu fiquei 1 ano e meio indo para Paços estudar chama técnico em administração. Então, assim, isso eu tinha 16 anos, né? Então, eu acho que tudo isso me fez eu adquirir muita bagagem, muito conhecimento, e eu falo que tá sempre no lugar certo, na hora certa. A mãe da gente sempre fala, né? E na Bíblia fala também, né? Diga quem tu andas, que direi quem tu és. E eu acho que isso aí é fundamental. A gente tá com as pessoas certas. A ambiência, né? O círculo ali. E geralmente as pessoas, elas têm, né? Uma pessoa ou algum mentor, alguém que faz realmente uma grande diferença, né, na vida. Você teve alguém que você fala assim que foi uma pessoa primordial para o seu crescimento, que uma pessoa que trouxe uma nova mentalidade, que te auxiliou assim muito no seu crescimento como empresário, como empreendedor? Olha, como empresário eu tive vários, então eu seria... eu não vou citar nomes, que eu tenho vários amigos que me abriram portas, que sempre trocaram ideia, a gente sempre trocou muita ideia de negócio e tudo mais. Então, assim, o Felipe, que é meu sócio hoje, a gente sempre trocou muita ideia de negócio e tudo mais, meu irmão. Então, são pessoas fundamentais, que são meus braços para que, né, tudo acontecesse. Então, e isso profissionalmente e tudo mais. Mas na minha vida espiritual, né, eu conheci a Lília em 2010, né, casei em 2011.
ela foi uma pessoa que me ajudou muito. E às vezes a gente fica muito apegado na questão profissional, né, em querer fazer, e esquece um pouco essa parte espiritual. Então ela me ajudou muito nessa parte. E a partir do momento que eu me senti mais à vontade com Deus, mais na presença de Deus, mais perto de Deus, as coisas foram acontecendo. Eu percebi que houve uma virada de chave. Você falou muito de virada de chave. Então, nesse momento, eu acho que a minha proximidade com Deus fez com que as coisas fluíssem, as coisas acontecessem até mais rápido do que eu previa, sabe? Então, assim, é lógico que, né, todo dia a gente planta, né? Eu falo que a gente só colhe quem planta, né? Então, todos os dias a gente tem que plantar, tem que regar para um dia colher. Então, eu falo que, assim, eu continuo plantando, mas graças a Deus eu tenho colhido frutos, né, dessa minha proximidade com Deus. É interessante que a palavra ela fala, né, que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E nós vemos que durante toda a sua trajetória, né, você plantou o que você está colhendo hoje, o que você colheu no passado, o que você está colhendo hoje ainda, né? E vislumbrando isso tudo, né, você considera que qual que foi o principal sentimento, a principal atitude que você teve? Seria talvez coragem? Seria qual o sentimento que você tem quando você olha na sua trajetória e você fala, sem isso aqui eu não conseguiria ter chegado onde que eu cheguei hoje? Seria um sentimento de coragem, de busca de oportunidade? Qual foi assim Eu acho que uma palavra que eu poderia falar, eu acho que é determinação. Eu sempre fui muito determinado com as coisas que eu me propus a fazer. Então determinação, disciplina. Eu acho que eu falo que são 3 pilares, né? Determinação, disciplina e humildade. Com esses 3, eu acho que a gente consegue chegar em qualquer lugar. Então, acho que isso é o que sempre me moveu, assim. Essa parte de eu ser muito dedicado nas coisas que eu me proponho a fazer. E o Diego de hoje, se ele pudesse, numa linha temporal, encontrar com o Diego do passado, o que ele diria? Qual que é o sentimento que o Diego de hoje, a pessoa que você se tornou, né, não só no âmbito empresarial, mas em todas as áreas da sua vida, né, como filho, né, como esposo, como empreendedor, o que o Diego de hoje diria para o Diego lá de trás, se pudesse ouvir esse encontro? Eu falaria que tudo que ele almejou, tudo que eu almejei, está acontecendo, né? Então eu almejei ter uma família, eu almejei ter filhos. Então hoje tem o Arthur e o André lá em casa, que, né, traz uma felicidade enorme, que enche a nossa casa. Então, assim, é um sentimento de realização mesmo, com certeza falta até palavras para descrever a felicidade que eu tenho hoje de ter me tornado, de chegar onde eu cheguei, né? Porque não é fácil. Nós mudamos para cá mais ou menos com a roupa do corpo. Então, eu sempre cito isso, né? Porque meus pais, nós viemos para cá, minha mãe foi trabalhar em restaurante, meu pai foi trabalhar no posto de gasolina, então eu fui trabalhar, então eu tive que ajudar muito em casa nessa época. Então é muito difícil, mas não é nada impossível, né? A gente depende muito da gente, depende do nosso, depende do que a gente quer, onde a gente quer chegar. E então e esse depender de onde a gente quer chegar depende do lugar que você está frequentando, das pessoas que você está cultivando as suas amizades. Então, eu acho que nessa minha trajetória, eu cultivei muita amizade, muito amigo, muita família. E esses frutos, eles vêm acontecendo, né? Com Teria alguma coisa que você, na sua caminhada como empreendedor, você teria mudado, feito diferente ou não?
Olha, eu não vejo nada que eu poderia ter mudado. Eu vejo que eu poderia ter um encontro com Deus mais cedo, né, na minha juventude, que poderia ter feito diferença, mas estou muito feliz, né, da família que eu tenho, do que Deus, né, me proporcionou até hoje. Né, eu tenho só que agradecer mesmo. E por último, agora você estava falando também que você empreitou, né, o campo do Atlético. Conta um pouco desse trabalho antes da gente estar terminando essa primeira. Na verdade é do América, né? O América Piauiense. É isso, campo da América. Há 3 anos atrás, o professor, que é o Du, ele sempre me pedia, Diego, arruma para os meninos fazer teste e tal. E eu arrumava esses testes e um deles, um dos meninos ficou no clube. E o Du sempre falou, nossa, eu preciso tanto de alguém que invista aqui no esporte, né? Falei, Du, vou tentar profissionalizar mais um pouco, eu tenho vontade de ter um projeto social também, de desenvolver alguma coisa. Eu vou procurar aqui, aí me cadastrei na CBF, tem 3 anos, e vem fazendo um trabalho lá. Então, assim, a gente tem um sonho, né, de ter um projeto social bacana lá, com aula de reforço, inglês. E eu tenho, graças a Deus, a gente tem hoje vários meninos em base de clubes, né, Palmeiras, Atlético, Corinthians. E esses meninos pode ser que gerem frutos e esses frutos possam contribuir para esse projeto nosso, né? E a gente possa investir muito aí no futebol, que a nossa região precisa muito, e investir em pessoas, né? Que eu falo que esse investimento é um investimento que a nação precisa, né? Investir em educação, né? Não é só futebol não, sabe? A gente está iniciando agora um projeto junto com as instituições aqui da cidade de ter os meninos treinar. Alguns já treinam já há um tempo. A pandemia atrapalhou muito, mas a intenção é pegar todos os meninos, levar para treinar e no futuro próximo realizar tudo aquilo que a gente colocou no papel lá em 2018, né? Que quando a gente estava começando aí essa empreitada, esse sonho aí. Diego, que legal a gente poder ter conhecido um pouco da sua história. É muito inspiradora, né, para nós jovens, e realmente eu fico muito agradecido por você ter aceitado esse convite. E eu creio que pessoas como você fazem diferença não só, né, no município, mas em toda uma sociedade, né, que você transforma a vida de pessoas, você ajuda, você auxilia. E com esse novo projeto, né, eu espero que a sua história, né, ela possa alcançar muitos jovens, pessoas, e é uma história realmente muito inspiradora. Para a gente terminar esse vídeo, eu queria que você falasse suas considerações finais e desse uma sugestão para nós, né? Eu, jovem, o que você acha, o que você acredita que eu devo fazer, né, que nós devemos fazer, para que nós sejamos também acima da média, para que nós consigamos, né, conquistar os nossos sonhos? Felipe, eu falo que assim, a gente tem que estar sempre na frente de tudo. A gente tem que enxergar um pouco, né, sair da nossa caixinha e enxergar um pouco do mercado, enxergar um pouco do que está acontecendo no Brasil, né? E para isso acontecer é com informações, né? Então, uma coisa que eu sempre busquei muito é conhecimento. Então, através do conhecimento, eu acho que qualquer jovem, qualquer pessoa, ela pode desempenhar um bom trabalho. E hoje, a internet está aí, o YouTube está aí, com muitas ferramentas, com muito conteúdo para engajar, para ensinar. Então, assim, tem ferramentas, né, que estão aí disponíveis e que às vezes, né, muita gente fica perdendo tempo aí em rede social e sendo que
existe muita coisa bacana, muito conteúdo bacana na internet para você aprender e tudo mais. O que eu falo é que a mensagem que eu deixo é de você sempre tenha muita determinação, sempre busque o conhecimento, busque a Deus, que eu acho que é primordial, que eu acho que faz toda a diferença. Então, busque a Deus que outras coisas serão acrescentadas, né? Então, eu acho que essa busca, ela tem que ser dia a dia e que as coisas acontecem. A partir do momento que você está plantando, regando, você vai colher. Então, o que eu posso deixar aí é que todos, né, busquem mesmo, busquem o conhecimento, busquem informação, ande com pessoas que te agrega, que te faça crescer, que te faça evoluir, né? Porque a gente o tempo está passando muito rápido, então a gente tem que a cada dia tentar ser melhor e tentar fazer sempre o melhor. Então eu acho que o caminho é esse aí. Diego, muito obrigado por compartilhar com a gente essa história. Pessoal, esse foi apenas o começo. Espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço para todos e que colhamos muitos frutos com esse novo projeto. Um abraço, obrigado. Nó, bravo, hein?